Olá, eu sou Ricardo Santi, também conhecido como Reacionário de Topete, e o que eu vou falar aqui é muito importante para rebater a narrativa mentirosa que a imprensa tem propagado sobre o desempenho da economia brasileira, no intuito, é claro, de desacreditar o governo Bolsonaro. Então eu peço que você preste muita atenção em tudo que eu vou dizer aqui, do início até o final do vídeo, porque nós precisamos rebater esses canalhas. Quando se fala de economia, não importa apenas o número, o dado que está sendo divulgado, mas sim como está sendo divulgado, porque o telespectador que está recebendo aquela informação geralmente é leigo, não tem o conhecimento técnico sobre o assunto para avaliar o que o jornalista está falando. Então, quando o jornalista vai falar um número sobre a economia, aquele número pode ser uma porcaria, mas se ele estiver falando com um sorriso, passando um ar de otimismo, o telespectador vai achar que a economia está indo bem. E do contrário, o dado pode ser maravilhoso, mas se o jornalista divulgar aquele dado fazendo uma expressão de tristeza, uma expressão de pessimismo, o telespectador vai achar que a economia está indo mal. Um exemplo muito claro disso é a Miriam Leitão. Você pode reparar no programa da Miriam Leitão sobre a economia, sempre que ela vai falar dos dados da economia brasileira, ela faz aquela cara de enterro, aquela cara de merda que só ela sabe fazer. Pois bem, é muito curioso que os mesmos defensores do lockdown exagerado, do fique em casa e que criticaram duramente o Bolsonaro quando ele disse corretamente que se a economia brasileira fosse paralisada, a crise econômica que viria poderia matar até mais gente que o vírus. Agora, essas mesmas pessoas venham criticar a política econômica do governo Bolsonaro por causa de uma queda no PIB que foi causada por eles mesmos e que, na verdade, nem foi uma queda tão significativa assim. Vou explicar por quê. Quando você avalia esse tipo de número, você não tem que tomar como parâmetro os dados do ano passado, que era uma situação de normalidade. Para você fazer esse tipo de comparação, você tem que comparar com as outras grandes economias do mundo e ver se o mesmo que aconteceu no Brasil também aconteceu com os outros países que passaram pelo mesmo tipo de situação. E se você olhar os PIBs das grandes economias do mundo no segundo trimestre de 2020, vai ver que a nossa queda esteve ali dentro da média, não foi nada nem muito bom e nem muito ruim. Outra questão importante é que o PIB não é o melhor indicador para você avaliar a saúde da economia. Quando você olha para o PIB, você está olhando para trás, está olhando para algo que já aconteceu. Existem outros indicadores mais confiáveis, mais interessantes para você prever o futuro e entender melhor o que está acontecendo e o que vai acontecer na nossa economia. Um indicador interessante é o PMI. E mais para frente eu vou explicar o que é isso. Outro motivo pelo qual o PIB não é o melhor indicador para você entender o que está acontecendo na economia é que o PIB pode ser mascarado, pode ser inflado através de um aumento de gastos públicos, gerando uma falsa impressão de crescimento sem necessariamente isso se refletir em geração de riquezas, em aumento da produtividade, empregos e renda. Vamos falar agora sobre o PMI, Purchasing Managers Index, em português, Índice de Mercado de Gerentes de Compras. O nome é mais complicado e a forma de calcular também é um pouco mais complicada que a do PIB, mas o importante é que você vai entender facilmente para que ele serve, por que ele é mais confiável que o PIB e também como interpretar esse índice. O PMI serve para dar aos gerentes de empresas, analistas de mercados, investidores, informações úteis para suas tomadas de decisão. E ele é mais confiável do que o PIB para tomada de decisões, porque enquanto o PIB mostra apenas o passado, mostra o que aconteceu,
o PMI dá uma ideia melhor do comportamento atual e futuro do mercado. A grosso modo, enquanto o PIB mostra por onde você veio, o PMI mostra onde você está e para onde você está indo. O PMI é um índice mais moderno, começou a ser utilizado a partir de 2006 e ele é muito fácil de interpretar. Ele vai de 0 a 100. Se você está no 50, significa que aquela economia está estagnada, não está se degenerando, não está em queda e nem em crescimento, não está melhorando. Números abaixo de 50 representam uma piora, significa que aquela economia está em declínio. E números acima de 50 significa que aquela economia está melhorando, é um bom indicador de que aquela economia está saudável, está pungente. E agora que você já entendeu o que é o tal do PMI, vamos falar sobre o PMI brasileiro, como está o nosso PMI. Em agosto de 2020, nós tivemos o nosso recorde, o maior número desde que esse índice passou a ser utilizado. O maior número de PMI para o Brasil desde 2006, que é o número de 64,7. Em julho, um mês antes, nós tivemos um PMI de 58,2, que já era positivo. E a rápida variação de PMI de julho para agosto indica que nós estamos decolando. É aquela tal de retomada em V que o Paulo Guedes tanto fala. E outros dados ainda mostram que a indústria brasileira teve um crescimento de 8% em julho desse ano. É um crescimento bem expressivo. Outros dados positivos da nossa economia são, por exemplo, as vendas no varejo, que já tiveram uma retomada no crescimento desde maio. Um aumento na concessão do crédito imobiliário. A nossa bolsa, que apesar das oscilações, já está acima dos 100 mil pontos, chegando a níveis muito próximos do que nós tínhamos antes da pandemia. E principalmente o nosso nível de emprego. A nossa perda de empregos foi menor do que era previsto pelos analistas. E nós já tivemos uma pequena recuperação dos empregos. Estamos tendo uma recuperação dos nossos empregos que foram perdidos. Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysler da América Latina, já afirmou em entrevista ao Poder 360 que o programa de manutenção de empregos do governo Bolsonaro durante a pandemia foi um dos melhores do mundo. Além de tudo isso que eu disse aqui, a reforma administrativa e a reforma tributária já começaram a andar no Congresso. O governo está com uma boa articulação para aprovar essas reformas. E quando essas reformas forem aprovadas, todo esse cenário econômico vai ficar melhor ainda. Com todas essas notícias boas, notícias positivas que eu estou trazendo aqui, você ainda vai ficar acreditando na Miriam Leitão e naquela cara de que comeu iogurte estragado que ela faz para te enganar? Nem pensar. O Brasil está com tudo para decolar. E é por isso que a imprensa faz de tudo para fritar o Paulo Guedes, porque eles não aceitam o sucesso do governo Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e aproveite a ocasião para ativar o sininho das notificações, que é para você ser informado a cada vez que eu publicar um novo vídeo. Peço ainda que você curta a minha página lá no Facebook, Ricardo Santi, _reacionário de Topete. Um forte abraço.